Amados irmãos, apostólicos, mais uma vez nos estamos reunidos nesta noite para que juntos possamos dar início à nossa santa reunião. Seja bem-vindo à Igreja Apostólica, seja bem-vindo à reunião da nossa Santa Igreja Apostólica. Eu também os cumprimento em nome da paz que vem de Deus, do seu poderoso e divino Espírito, de Jesus, seu amado Filho, de Maria Santíssima e da Santa Rosa, nosso poderoso Espírito Consolador. Desejamos-lhes a bênção do nosso santo e estimado e querido irmão Aldo. E como o Santo de Deus tudo tem feito, tudo faz, para vermos nós, enquanto povo apostólico, feliz neste santo caminho. Também damos boas-vindas àqueles que nos honram com a sua visita. Digo-lhes que é motivo de muita alegria tê-los conosco, participando então da nossa reunião. E sempre será bem-vindo à Igreja Apostólica. E nós agradecemos pelas escolhas que faz de visitarmos a Igreja Apostólica. Nossos irmãos internautas, cumprimento em nome da paz que vem de Deus, desejando que as bênçãos de Maria Santíssima, da Santa Rosa e por conseguinte do nosso santo profeta apostólico, nosso santo irmão Aldo, que a sua bênção esteja no constante viver de cada um dos nossos irmãos internautas, amigos, que nos permite adentrarmos no seu lar, na sua casa, levando a palavra que lhes proporcionam a garantia de dias melhores aqui nesta terra. Eu convido os que estão assentados para ficarem em pé. Os convido para que fiquem em sentido de reverência e vamos iniciar a nossa santa reunião desta noite. Oremos. Pai nosso que está no céu, glorificado seja teu santo nome. Ao teu poderoso e divino Espírito Santo, da onde tem vindo toda a sabedoria, toda a virtude, todo o poder, por meio do qual esta igreja na terra é agraciada. Glorificado seja o nome do teu amado Filho Jesus, príncipe da vida, autor da salvação. Glorificado seja o nome da Santa Rosa, poderoso Espírito Consolador, por sermos a coluna principal desta santa igreja, por sermos o nosso refúgio, a certeza e a garantia da nossa salvação. Glorificado e exaltado também seja o nome do nosso santo e estimado e querido irmão Aldo, que em espírito e em verdade governa esta igreja na terra e toma todas as providências e todas as medidas desse trabalho, ora que iniciado nesta noite. Santo profeta, o Senhor é o sustentáculo de Deus, o templo santo do Consolador, e que tem cumprido a tua missão nesta terra de nos prepararmos como povo único e verdadeiro a sermos dirigidos por Deus nesta terra. É com este objetivo que estamos reunidos nesta noite, dando início à nossa santa reunião, apresentando ao Senhor como um ato de gratidão, de louvor, de adoração, pelo teu glorioso ministério e pelas tuas bênçãos incontáveis nos céus, que tem derramado sobre nós, com o objetivo de alimentarmos o nosso espírito, alimentarmos a nossa fé, nos proporcionando o conhecimento, para que possamos ser livres da contaminação do erro e de todo o pecado. Santo irmão Aldo, esteja presente conosco, como anjo de Deus, e nos dando a palavra instrutiva, de consolo, de incentivo, e nos dando o direito de chegarmos mais perto de Deus. Entregamos esta reunião nas tuas mãos, que tudo possa ser dirigido de acordo com a tua santa vontade, e que chegue até o trono do nosso Deus todos os acontecimentos desta reunião. Receba a nossa gratidão
que dedicamos ao Senhor, em nome da Virgem Maria e da Santa Vó Rosa. Amém. Número 1, Igreja Forte. Podem assentar, e nós continuamos nossos trabalhos cantando alguns hinos do nosso inário, e todos que puderem e souber, façam esta parte com muita alegria. Dando prosseguimento, cantaremos o hino de número 138, O Reino é Chegado. Ainda cantaremos o hino de número 28, 128, a mensagem desta igreja. Ainda cantaremos o hino de número 112, Sempre Conosco Estão.
Cantaremos o hino de número 63, Povo Feliz. Na sequência do nosso trabalho, iremos ouvir o hino apresentado pelo coral, titulado O Poder Sem Fim, coral da sede, número 322.
69. Retidão.
Então, prezados, iremos passar para outra parte de grande significado da obra desta Santa Igreja Apostólica, que é a parte das contribuição. Eu irei fazer a leitura do tema que está mencionado nesse boletim interno oficial, número 3.233, São Paulo, 18 de janeiro do corrente ano. O trabalho de nossa igreja depende do esforço de todos os apostólicos. É o título da mensagem que eu irei fazer a leitura. Estimados irmãos e irmãs, os compromissos que temos todos os meses para mantermos a obra da igreja, depende do esforço dos apostólicos em nos ajudar com as suas contribuição e oferta e dízimo, pois o custo da nossa obra é muito grande e dependemos do amor e da dedicação de todos. Vamos demonstrar-vos algumas despesas que temos todos os meses e semanalmente enviamos pastores para todas as nossas congregações do interior de São Paulo e de outros estados. Uma boa parte destas congregações são bem distantes. Muitos pastores precisam viajar e o custo desse deslocamento é muito alto. E efetuamos pagamentos de alguns aluguéis de várias congregações que ainda não possuem templo próprio, além de conservação e manutenção necessária para o bom andamento da obra. Temos várias despesas compulsórias, como imposto, energia, água, telefone, material de limpeza e outros gastos, muito necessários para a realização diária do nosso trabalho e para o bom funcionamento das nossas atividades. Levamos ao ar nossos programas Hora Milagrosa, em 78 emissoras, e o custo desses programas é muito dispendioso. Precisamos estar em constante renovação da tecnologia para o preparo desses trabalhos, tão importante para a divulgação da nossa igreja e de sua doutrina, e divulgamos o nome da Santa Avó Rosa e do Santo Romualdo, como santos de grande poder, preparado por Deus, por Jesus, para cooperar na salvação dos bons de coração. Temos as folhas de pagamento dos funcionários que servem a igreja, tanto em nossos escritórios, e os pastores itinerantes que viajam por todo o nosso país para dar assistência espiritual ao nosso povo. Temos também a carga tributária e os encargos penitentes de atividades contábil, social, administrativa da igreja. Temos também as construções, reforma, que o mesmo com apoio dos irmãos, a Tesouraria Geral tem dado apoio financeiro. Irmãos e irmãs, quando apelamos ao seu coração, através desses boletins e do púlpito da nossa igreja, para nos ajudar a mantermos esta obra com as suas ofertas e dízimo, tem a sua razão, seus motivos, pois se não houver o dinheiro suficiente no mês, isso traz preocupação, transtorno. Estimados irmãos e irmãs, a responsabilidade de administração da igreja pelo conselho é muito grande, mas confiamos no seu apoio, na sua dedicação. Estamos unidos neste propósito de levarmos avante a obra de Jesus nesta Santa Igreja, pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Romualdo, que daremos exemplo de amor, sacrifício e dedicação por cada um de nós. E hoje somos santos poderosos, que iluminam nossos passos e abençoam a nossa vida. Deixamos ao vosso coração este vosso apelo e esperamos sempre contar com seu amor, dedicação por esta obra tão santa do nosso Deus, com Jesus, Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o Santo Romualdo nos deram. Prezados irmãos, meditando no tema que está neste boletim interno da igreja, nós lembramos que em outras oportunidades este boletim foi publicado
e nós estávamos exatamente aqui, nesta congregação, meditando no tema os quais têm sido publicado a respeito do dever em contribuir para a obra desta Santa Igreja. Mediante um apelo como este, que foi feito está sendo feito com toda a clareza, publicado nesse boletim interno da Igreja, quase não necessário que nós fizesse uma explanação acerca do assunto. Porém, também, devemos aproveitar os momentos para, rapidamente, fazer uma simples explicação deste tema, para que a Igreja fique a cada dia, a cada momento, fique esclarecido o significado em contribuir para a obra desta Santa Igreja Apostólica. Como já mencionado nesse boletim, 78 emissoras de rádio que estão à disposição desta Igreja para divulgar os nossos trabalhos de programa A Hora Milagrosa. Perto de nós temos aqui em Paraíso do Tocantins. Não sei se alcança aqui esta cidade, que são todos os sábados, a partir das 8 horas da manhã, são divulgado o programa A Hora Milagrosa. Eu me lembro de uma mensagem publicada pelo Conselho Deliberativo da Igreja, que disse certa vez: é da nossa vontade que em todas as congregações, ou seja, em toda a cidade onde temos as nossas congregações, que possamos termos uma emissora de rádio, ou seja, o nosso programa A Hora Milagrosa. Amado, se é da vontade do Conselho Deliberativo da Igreja, por que não faz? Porque falta recurso financeiro, porque falta dinheiro para assumir tais compromissos. Porque, amados, uma emissora de rádio, para divulgar os nossos programas, os nossos trabalhos, ele tem um custo muito alto. Ele tem os seus valores. E se nós analisamos hoje a Igreja com esses compromissos de 78 emissoras de rádio que estão à disposição da Igreja divulgando o programa Hora Milagrosa, se nós imaginamos quanto efetuadas as despesas por conta da Igreja, é um custo muito alto. E é o meio pelo qual, desde o início desta obra, conforme os planos divinos, foi encontrado para divulgarmos os trabalhos que esta Igreja está realizando nos tempos presentes. Hoje nós temos a internet, que tem favorecido muito, nossas reuniões online, que tem favorecido muito, adentramos em muitos lares, levamos a palavra da vida, da transformação, do arrependimento, do perdão, que proporcionamos a paz. Quantos pastores estão viajando em todo este país, nesta hora dando início à reunião, outros encerrando, respeitando a diferença de horário dentro dos estados, que existe estado com horário diferente, outros iniciando, enfim, tudo isto fica um custo muito alto. Mas alguém pode pensar, por que não deixa um pastor à disposição de cada congregação, para que possa realizar os trabalhos? Entendo, prezados irmãos, que se ficasse um pastor à disposição desta congregação, era muito facultativo de que ele tomasse o conhecimento de tudo enquanto se passa na vida dos irmãos. E quando subisse no púlpito da igreja, haveria de usar palavra de acordo com os seus interesses. E esta igreja, ela é dirigida por Deus. Ela não é dirigida pela mente humana, pelos caprichos humanos. Por isso que, certa vez, a pessoa do Santo Irmão Aldo disse: digo-lhes que quem conhece a necessidade da igreja sou eu, e não os pastores. Quero que pregue o tema que está no boletim. Esta igreja conta com o governo teocrático de Deus. E Jesus, no início desta obra, ele falou a Santa Avó Rosa: eu quero o rodízio de pastores. Porque hoje vem às vezes não se identifica, podem causarmos algumas dificuldades ou até transtorno, em seguida já vem outro. Que com certeza vão deixando o nosso povo abastecido da graça divina, do amparo celestial que esta igreja tem nos proporcionado.
Enfim, tantas outras despesas que esta igreja tem, como reforma, construção, e que grande parte tem contado com o apoio da tesouraria da igreja. Este é o motivo os quais contribuímos para a obra desta Santa Igreja Apostólica. É o motivo da nossa contribuição. Nesta noite, os que vieram preparados, deem seus dízimos, as suas ofertas, enfim, e vamos ajudar a obra desta Santa Igreja Apostólica. Curve sua cabeça, queria orar, para consagrar a nossa contribuição. Santa e bendita Vó Rosa, poderoso Espírito Consolador, a cada dia aprendemos com a Senhora e vemos a importância de contribuirmos para a obra desta Santa Igreja Apostólica. Ajudamos na manutenção desta obra que representa entre nós o Reino dos Céus. Iremos darmos a nossa oferta com prova de gratidão. Aceita no teu trono de glória a nossa contribuição. Em teu santo nome, declaro consagrada para a expansão do Reino Celestial aqui da face da terra. Amém. Enquanto as irmãs passam com a sacola, eu irei fazer a leitura de alguns recados que estão neste boletim interno da igreja. Em primeiro lugar, quero explicar-vos que, quando falamos parte de disciplina da igreja, nossos irmãos são batizados, são conhecedores. Nossos visitantes que vão se familiarizar. E do momento que se decidirem ser apostólico, recebemos o sacramento do batismo, e aí tomar uma decisão de se familiarizar a nossa disciplina. Aviso: joias e tatuagem. Lembramos que em nossa disciplina não é permitida a utilização pelos apostólicos de joia, como brinco, colares, pulseira, tornozeleira, enfim, anéis. Anéis podem ser utilizados somente anel de formatura, quando devidamente concluído o curso superior e profissional, ou quando oferecido pelas instituições educadoras, mediante a comprovação de mérito, deve ser utilizado, porém, não utilizamos aliança de compromisso antes do noivado. O apostólico não faz tatuagem e nenhuma parte do seu corpo, mas aquele que fizeram no passado, antes de ser apostólico, são perdoados e justificados, e não deve fazer mais nenhum tipo de tatuagem. Segundo recado, placa da logomarca da igreja. Solicitamos a especial atenção dos irmãos responsáveis das congregações para observar a situação das placas externa e identificação da igreja. Temos observado que algumas placas estão deterioradas, sem iluminação e fora do padrão de cor da descrição da Igreja Apostólica. Solicitamos que observem e façam os ajustes necessários, mais breve possível. No site da igreja, temos um procedimento específico com todas as informações necessárias. Terceiro recado, apresentação de hino. Informamos que ainda há regente que insiste em não apresentar hino que contém o nome do Santo Primaz Irmão Aldo em nossas reuniões. Lembramos que o Santo Primaz é um presente que Jesus e o Consolador nos deram, pela fé que professamos e cremos que ele é o Santo Pastor da promessa de Jesus, nosso Senhor. Portanto, é digno de todo louvor e glorificação do povo apostólico que o amam. Quarto recado, horário das reuniões. Solicitamos aos pastores e aos regentes que observem o horário de início das reuniões. Não deve atrasar as reuniões, alegando que os coristas não chegaram ou que não estão nos seus lugares. Todos devem ter o devido responsabilidade do seu ministério e observe
utilize os impressos dos padrões disponíveis no site da Igreja Apostólica, em relação à quantidade de hino permitido, que a mensagem do boletim seja lida e explicada pelo pastor e não ultrapasse o horário de finalizar as reuniões normais. Lembramos que o limite para o término das reuniões é de 21 horas e a porta deve estar fechada no máximo 21 horas e 10 minutos. O quinto recado, responsável pela chave. O Conselho tem tomado conhecimento que algumas congregações, os responsáveis pela chave, estão dificultando que a porta seja aberta do horário, pois não levam a chave para os pastores. Solicitamos que observe esta ordem. Faça o possível para atender esta nota. Caso alguém tenha dificuldade, poderão pedir substituição. O Conselho Deliberativo agradece antecipadamente o esforço e o empenho de todos. Sexto recado, as campanhas específicas para a reforma e construção e aquisição de bens imóveis ou imóveis das congregações deve ser realizado com autorização por escrita do Conselho e os valores obrigatoriamente registrados na ficha verde e depositados nas contas específicas de campanha da Igreja. Caso necessário, a compra de material ou bens específicos, o dinheiro poderá ficar com o responsável na congregação, será retirado pelo vale, devidamente assinado pelos obreiros e pastores. Posteriormente, após a aquisição, deverá ser prestado conta da contabilidade na sede. Neste caso, é muito importante a prestação de conta mensal pelo responsável ou irmão e os irmãos da congregação. Sétimo recado, alteração de horário de reunião. A partir desta data, a alteração de horário de reunião, ao pedido de reunião extra, como reunião de oração, será aceita somente quando solicitada pela ouvidoria ou pelo e-mail conselho-deliberativo@igrejaapostolica.org e com relação o nome dos irmãos que aprovam a alteração. Oitavo recado, construções e reforma. Conforme sempre fazemos, no início do ano, pedimos a compreensão dos irmãos para aguardarem a resposta do Caixa da Igreja para a retomada da liberação de novas obras. Somente daremos continuidade às obras que têm material em mão de obras disponível. Serão priorizado adequação para o atendimento às exigências dos órgãos competentes da Prefeitura e Bombeiro. Assinado desses boletim, Pastor José Sólio Filho, presidente do Conselho Deliberativo da Igreja. Voltamos nossos trabalhos com o coral, iremos ouvir o hino apresentado pela orquestra, titulado Sempre Unido.
iremos ouvir o hino titulado Felicidade. Coral da Sede, número 352.
mensagem que está publicado nesse boletim, mensagem que vem dos céus para cada um de nós, incentivando como viver para Deus, preparando nossa vida para que possamos ter dias melhores aqui nesta terra. E o tema que está neste boletim é Juventude Apostólica. Que privilégio que temos de estarmos recebendo as mensagens com o objetivo de qualificar nosso espírito, de nos darmos a oportunidade de sermos fiéis, consagrados, obedientes a Deus e ter a certeza que a recompensa de tudo isto é a nossa salvação, a salvação da nossa alma. A juventude é uma fase de vida que o sentimento se torna mais intenso. É a busca pelo desenvolvimento, crescimento e pela felicidade. São práticas constantes neste momento em que as emoções, sensações, as dúvidas se estabelecem em alguns jovens e perdem nesta busca, acreditando encontrar a felicidade no prazer momentâneo das oportunidades que o mundo lhes oferece. Na verdade, a grande possibilidade de encontrarmos a verdadeira felicidade é estar no seu Criador, nosso Deus, e na sua Igreja Apostólica, onde Deus reina sobre nós, o verdadeiro caminho, o caminho da salvação. Se o jovem apostólico fiel ia estar cheio de unção e virtude, e se como a estrela radiante neste imenso universo, e ser um ser humano iluminado por Deus, os seus santos. É muito bom sabermos que a maioria da juventude apostólica acreditam na verdadeira felicidade. Vem do reino dos céus, por isso decidiram a entregar-vos a sua vida nas mãos de Deus, se consagrar-se de todo o coração, tornando-se um peregrino de Cristo, mensageiro da paz, do amor, da união fraternal. A sua felicidade será plena quando estiverem fielmente e verdadeiramente interligado ao Pai Criador, ao seu Filho Jesus, à Virgem Maria Santíssima, à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. A felicidade espiritual é duradoura, é imutável, ao contrário da felicidade material que nos traz regozijo passageiro e uma sensação momentânea de insatisfação. Estamos começando mais um ano e teremos muitos dias neste novo período para trabalhar para Deus, por esta igreja, e amamos as pessoas e queremos aproveitar este momento para dar a você, jovem, alguns conselhos e orientação. Primeiramente, seja temente a Deus e aos seus santos. Lembre-se o temor do Senhor, o princípio da sabedoria, amá-los a todos, amá-los de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, e guardarmos os mandamentos e o princípio fundamental do temor do Senhor. Temer a Deus e aos seus santos é a absoluta reverência, obediência aos princípios da fé que Ele nos proporcionará nesta Santa Igreja Apostólica. Honra o teu pai, a tua mãe, obedeça aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. E em Efésios está registrado: honra o teu pai, a tua mãe, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Os pais são a autoridade ordenada por Deus sobre os filhos. Os pais devem receber dos filhos o amor, a obediência, a honra. Honrar o pai e a mãe significa dar um grande valor a eles, conferindo respeito, honra, cuidado e dignidade. A honra não depende de mérito dos pais, mas da ordem de Deus. Os filhos de Deus honram os seus pais e são muito abençoados por Deus. Seja fiel. Ser fiel é ser leal a Deus. Ser fiel é ser íntegro, de caráter constante, em obras,
perfeita. A fé é o ato de submissão a Deus, que implica a obediência à sua santa e perfeita vontade. A fraqueza da vossa natureza humana às vezes impede que a nossa fé seja coerente, que diz, às vezes, os nossos atos não estão conforme a exigência da fé. Portanto, não basta crer, preciso obedecer. No mundo em que vivemos, as pessoas estão valorizando a vida, em detrimento à fidelidade a Deus, esquecendo que a vida pertence ao Pai Celestial. Santo Estevão nos ensina que ser fiel significa, além de defender a fé, estar pronto para perder a vida aqui da terra, mas jamais perder a visão da glória, ou seja, a esperança da vida eterna. Seja obediente. Se houver fé verdadeira, sem dúvida, a obediência é uma consequência natural. Se crer em Deus, em Jesus, na Virgem Maria, na Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, irá obedecê-lo sem incitação. A fé, as obras, a obediência não funciona independentemente. A obediência não funcionam independentemente. São Tiago confirma, porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé. Se as obras é morta, a palavra de Deus não é nos dada para o propósito de especulação, sem ação, mas para o propósito da obediência pela fé, a obediência aos homens, levando passo a passo a corrigir os seus erros. Seja sincero. A sinceridade é a expressão do caráter, da personalidade de uma pessoa. Ela é uma virtude que traduz em uma conduta franca, verdadeira e leal. A sinceridade é ser honesto, transparente consigo mesmo e com os outros. Seja humilde. A humildade é um gesto de reconhecer os seus erros. Reconhecemos as falhas, a insegurança, as fraquezas, submisso ao nosso Criador e aos seus santos. Pedir de coração ao seu perdão, prometendo amar, cuidar, zelar e ser fiel, como jovem filho de Deus. Nesta igreja apostólica, cuidar, zelar e ser fiel como jovem filho de Deus, nesta igreja apostólica. São Pedro nos deixou este ensino da mesma forma. Jovem, sujeita aos mais velhos, seja todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosas mãos de Deus, para que Ele os exalte nos tempos devidos. Fuja do pecado, o pecado que o separa a pessoa de Deus. O salário do pecado é a morte. São João escreveu: eu cometo pecado quando eu desobedecer à vontade de Deus e transgredir as leis. O pecado são as obras do homem sem Deus, os quais são o adultério, a fornicação, a impureza, lascívia, a idolatria, feitiçaria, inimizade. Por fim, emulação, iras, peleja, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebida, grutornário, coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Obediência à disciplina que resguarda do pecado são a regra de boa conduta e elevada moral para te preservar como filho de Deus. Assegurar-se no seu bem, estar como indivíduo,
seja prudente. Prudência é uma virtude que nos ajuda a conseguir o que desejamos, evitando todo perigo. Prudência é calcular bem, evitando os prejuízos futuros. Prudência é pensar, repensar sobre a prioridade da nossa vida. Quantas vezes somos imprudentes? Falamos, agimos sem pensar. Por isso precisamos ser prudentes em tudo. Jesus disse: eu estou enviando ovelha entre os lobos, portanto seja prudente, como uma serpente e simples como uma pomba. Tenha respeito, bom senso. Respeitar é ter apreço, é querer o bem do seu semelhante. Para respeitar alguém, basta ter em mente que se trata de um ser humano. Como vocês podemos classificar o respeito como uma ética pessoal? Para praticar o respeito, basta usar o bom senso. O bom senso é quase que intuitivo. É a noção da atitude adequada, de tomarmos cada situação, o discernimento do o que é certo e do que é errado, mesmo que não esteja explícito, sem que alguém precise nos dizer que se deve agir de tal forma. Pessoal, sensata, tem capacidade de julgar, poderemos a sua atitude de evitarmos a situação valatória, desagradável que possam atingir a ela mesmo, aos seus outros. Uma pessoa insensata é chamada polugamente, sem o juízo, justamente por ser indeficiente no julgamento das suas ações. Lembre-se, o nosso espaço termina onde começa o do seu semelhante. Essa é uma regra importante no convívio da sociedade. Se quisermos ser respeitados, devemos respeitar primeiro. São Timóteo recomendou: é preciso que saiba como se comportar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna, o sustentáculo da verdade. Portanto, devemos respeitar as reuniões, evitando conversa, uso de celulares, ficar andando pelos templos. Procure respeitar os membros do ministério. Eles assumiram um compromisso de organizar as nossas reuniões. Preparamos os nossos templos conforme a orientação de Jesus da Santa Rosa. Respeite o regente. São irmãos que assumiram o compromisso de organizar os trabalhos do coral, através da união de todos, levando os louvores, adoração, pela música ao nosso Deus e aos seus santos. Respeite os pastores, afinal eles são responsáveis das reuniões apostólicas. Assumiram o compromisso de levarmos uma mensagem de amor e fé, de esperança aos corações, e também o conselho e orientação necessária para o bom andamento das reuniões. Respeite o conselho deliberativo, pois são responsáveis pela parte administrativa, organizacional desta Santa Igreja. Deve manter em tudo como a Santa Rosa e o Santo Irmão Aldo nos deixaram, nos prepararam. Respeite os seus irmãos, membro e visitante de nossa igreja. Afinal, somos a única família, filho de um mesmo Pai, o nosso Deus. Jovem, siga firme e forte neste glorioso caminho, iluminado pela luz celestial, propagado a este mundo, que é possível ser um jovem apostólico, muito feliz, confiante no poder, no amor de Deus e de seus santos, que é a Santa Rosa e o nosso santo e estimado e querido primaz, nosso santo profeta. Prezados irmãos, alguns minutos que nos resta, devemos rapidamente meditar no tema que está mencionado neste boletim interno da igreja. A nossa juventude, o nosso jovem, eles são de grande valor, principalmente porque são preparados
por Jesus e pela Santa Vó Rosa, para mostrarmos ao mundo pecador que aqui está a verdade. O nosso jovem devem pensar que são o futuro da igreja, porque os tempos passam e eles não voltarão mais. E naturalmente, cada um de nós haveremos de encerrarmos uma missão nesta terra. Ministério, quantos que já pregaram e que estão na glória celestial. É muito justo que os jovens assumam essa tarefa do ministério da igreja. Quantos que já estiveram na frente do coral regendo e já alcançaram então a sua recompensa e que estão na glória celestial. É muito justo que esteja o nosso jovem ocupando esses espaços. Agora, para que nós ocupamos espaço dentro da igreja, é necessário que também nós procuramos encarar com sinceridade aquilo que aprendemos. A doutrina, a disciplina da Igreja Apostólica. Avaliamos o nosso comportamento, a nossa vida, que deve resplandecer como uma luz, ou como o sol que nasce pela manhã. Entendo, irmãos, que o sol que nasce pela manhã, sendo um dia de bom tempo, ao horizonte desse tempo faz as trevas iluminar. A vida de um jovem tem poder de ajudar na decisão da grande obra que a Santa Vó Rosa, junto com o Consolador, junto com o profeta desta igreja, estão realizando nesses tempos presentes, com o consentimento de Jesus e, por conseguinte, de Deus, o nosso Pai, que sempre na sua época, em todos os tempos, tiveram na terra jovem, preparado, decidido, que ajudaram na grande obra redentora, por exemplo, que Cristo realizou. Se nós lembramos de São Timóteo, os valores preciosos que esteve sobre aquele jovem, na sua grande missão que cumpriu na terra. O apóstolo São Estevão, citado aqui desse boletim, jovem preparado, decidido, e que enfrentou a própria morte, apredejado. Mas ele dizia: vejo a glória de Deus aberta, e sobre mim os santos e anjos subindo e descendo. E jamais se curvou adiante do erro, do pecado, dos atos promíscuos, e manteve a sua fé viva, pelo amor ao reino do céu. Se eu tivesse minuto, eu iria contar-vos algumas histórias de jovens do passado, como Rebeca, Raquel, Judite, salmista Davi, e tantos outros em que cumpriram na terra a missão valorosa, adiante de Deus, e por conseguinte, hoje estão no reino do céu. Foram então recompensados pela sua dedicação, pelo seu amor, a grande obra que ajudaram nesta terra a realizar. Grande exemplo que vemos na pessoa da Virgem Maria, jovem, cheia de ideais, preparada, dotada de todas as qualidades divinas, que muito embora não saberia de que forma a promessa de Deus, de enviar nesta terra o seu amado Filho Jesus, haveria de acontecer, mas aguardava o cumprimento da promessa, porque aquilo que os profetas tinham anunciado, ela tinha todo o conhecimento. Portanto, a escolha recaiu sobre ela. 2000 anos que as promessas tinham sido anunciadas, ela teve o grande mérito de ser usada pelo Espírito de Deus, se tornando mãe. Aquela jovem, virgem pura e imaculada, filha, mãe do Filho de Deus, o Altíssimo Deus, o Príncipe da vida, o Autor da salvação, Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, prezados irmãos, nós vemos grande exemplo de jovem que dedicaram a sua vida aos céus, obediência, consagração, e que souberam guardar a pureza da sua fé, o selo do mandamento da lei de Deus, das suas leis, na sua vida. Prezados irmãos, enquanto jovem, defensor da obra apostólica, desta fé genuína apostólica, da doutrina, do bom costume que esta igreja tem nos proporcionado, é hora de tomar a nossa decisão,
É hora de servirmos a Deus. É hora de buscarmos a cada momento da nossa vida mais sabedoria, mais deste preparo e aproveitarmos esse incentivo que Deus, o nosso Pai, tem nos dado, que a Santa Avó Rosa tem nos proporcionado, para que possamos servir esta Igreja Apostólica do ministério de cantar, de pregar, enquanto obreiro, enquanto diaconisa, enfim. Como é bom ver um jovem no púlpito da igreja pregando. É precioso ver a sua dedicação. Como é bom ver o jovem no coral, muitas vezes até mesmo administrando palestra, demonstrando um ato da competência, do amor e da responsabilidade para com a obra desta Santa Igreja Apostólica. Grandes defensores do reino dos céus, que é representado por esta Igreja Apostólica da terra. Como é triste também, muito doloroso, quando se vê uns jovens afastando desta igreja, deixando de ser obediente a Deus para obedecermos o pecado e o mundo. O salário do pecado, disse no boletim, está na doutrina, é a morte. Qual é a morte? É a morte de um corpo físico, ou o jovem não morre, ou o apostólico não morre. O corpo, ele tem um ponto final, ao momento que tem que encerrarmos a missão. Porém, quando fala que o salário do pecado é a morte do espírito. O que é a morte do espírito? É uma pessoa ser reprovado adiante da lei de Deus. Chegamos diante da Santa Avó Rosa. Santa Avó Rosa, eu fui teu. Eu cantei no coral e eu preguei a doutrina. Fui pastor da tua igreja. Fui membro da igreja. Apartais de mim, maldito. Eu não te conheço porque praticaste o pecado. Tu, quando viveste na terra, se te tivesse contribuído para a santificação do teu semelhante, para o progresso da igreja, tu mesmo contribuiu para a própria condenação. Onde estão aquele lançado em condenação? Por causa das tuas obras, dos teus atos, da tua atitude. Muitas vezes o comportamento de uma pessoa, de um jovem dentro da igreja, ele pode atrapalharmos a vida de alguém. Eu me lembro de um visitante que veio à igreja. Ele estava para assistir a reunião. Na frente dele tinha algumas pessoas jovens conversando. E ele chegou e bateu do ombro. Para de conversar, eu quero assistir. Para um pouquinho aí. Eu quero assistir a reunião. Como que a pessoa faz uma avaliação nossa? Ao vir fazemos uma visita, frequentar nossa igreja e ver um comportamento totalmente diferente. Muitas vezes a pessoa só ouvinte do programa Hora Milagrosa. Ele tem o conhecimento da nossa fé, da doutrina, já ouviu. E quando chega na igreja, totalmente diferente. Nosso jovem precisam ser o futuro da igreja, mas para isto, precisam se preparar mais. Precisam buscar mais. Precisam abraçar com fé, com amor, o que aprende da igreja. Precisam que sejam verdadeiramente apostólico. Ser apostólico não é só quando estão dentro da igreja, no seu trabalho, na escola, na sua vida cotidiana, porque as pessoas nos observam. Observa o nosso comportamento. Apartai-vos do que é mal e do ambiente aonde Deus não está. Muitas vezes tenhamos que desprezarmos algumas companhias, porque não nos traz benefício, muitas vezes nos traz prejuízo. Com isso não estamos dizendo que nós não podemos conviver no meio de pessoas que não têm a nossa fé, mas tenhamos que termos o cuidado, porque a nossa vida, o nosso padrão de vida, ele é diferente. Jovem apostólico, tome a decisão da sua vida, sejam verdadeiramente apostólico, leais, sinceros, e lembre-se que precisam muito da Santa Avó Rosa, precisa muito do irmão Maldo, precisam da bênção de Deus na sua vida, da bênção da Virgem Maria, da bênção de Jesus e de todos os santos que integram uma parte celestial, a corte celestial. E para isto,
precisa conquistar mérito. Que muito embora a Santa Vó Rosa use da sua misericórdia e da sua compaixão, e muito tem feito para vermos um jovem feliz, jovem de valores. Não desperdice a sua vida. Não deixe a sua vida em frangalho. Eu, certo dia, agora recentemente, eu fiz uma escala do estado do Mato Grosso e passei 30 dias lá. Fiz uma escala naquela região. E estava falando alguma coisa sobre a nossa fé e que envolveu os compromissos que o nosso jovem muitas vezes assumem e que podem lhes trazer prejuízo. E quando eu desci do púlpito, eu fui abordado por 3 moças. Eu disse, por que na igreja, e eu me lembro muito bem, é proibido eu assumir compromisso de casamento e de namoro com um moço fora da igreja. Eu sou obrigado a me casar com alguém dentro da igreja? Sendo que às vezes não tenho simpatia, eu tenho simpatia por outro moço lá fora. Eu falei àquela moça, é muito fácil. Pegue 3 pedrinhas do tamanho de um caroço de milho e coloque no seu sapato, no seu calçado, e corra 1000 metros. E depois você me responde. Se você se sentiu confortável com 3 pedrinhas dentro do seu sapato, do tamanho de um caroço de milho, e correu 1000 metros e sentiu confortável, eu lhes digo que você está autorizado a casar com quem você quiser. Aquela moça baixou a cabeça e eu entrei para a secretaria. Jovem apostólico, quando pensar em praticarmos um ato leviano, reprovado por esta igreja apostólica, é reprovado por Deus, assim o façam. Pegue uma só, corra 1000 metros, se sentir confortado, então você prossiga na sua desobediência. Que a Santa Vó Rosa abençoe a todos. Eu gostaria de pregar, mas a hora já chegou. Agradeço a todos pela sua amada atenção, pela sua reverência. Agradeço aos colegas de ministério, diácono, diaconisa. Muito obrigado, coral, regente, pelos seus esforços que fizeram de ensaiar hino, preparar hinos para apresentar nesta noite. Muito obrigado aos membros frequentadores da igreja. Muito obrigado, nossos irmãos visitantes. Sempre serão bem-vindos à Igreja Apostólica. Muito obrigado, nossos irmãos, amigos internautas, pela participação, pela sua audiência ao nosso trabalho. E espero que nesta oportunidade que tivemos de falarmos algumas palavras, simples palavras, aos senhores internautas, possamos ter contribuído para o seu conhecimento, o desenvolvimento da sua fé, inclusive nesta Santa Igreja Apostólica. Fé firmado em Deus, em Jesus, na Virgem Maria, na Santa Vó Rosa, o outro Consolador, e no profeta desta Santa Igreja, na mensagem que esta igreja tem nos ensinado. Muito obrigado a todos, a todas, pela sua participação. Eu convido os que estão assentados para ficar em pé. Em sentido de reverência, vamos encerrar a nossa reunião. Bendito Deus, onipotente e glorioso Pai Celestial, chegamos ao final de uma reunião realizada da Tua Santa Igreja, esta Igreja Apostólica que representa Teu reino, a Tua glória, o Teu glorioso poder manifestado sobre a terra, através do glorioso ministério da Santa Vó Rosa, informada a nós pelo Teu amado Filho Jesus, na possessão de Santo Espírito Consolador. Louvado e glorificado seja a Trindade excelsa, a Virgem Mãe Maria Santíssima, a Senhora Santa Vó Rosa, bendito Espírito Consolador. Não cansamos de Te agradecer pelo Teu imenso poder manifestado desta igreja e dispensado à pessoa do Santo Irmão Aldo, os quais fez participante dos Teus dons, para governar, nos orientar e nos preparar como verdadeiro Filho de Deus.
Chegamos ao final desta reunião, Santa Vó Rosa, pedimos a tua bênção, a tua graça a favor de toda a igreja presente, todos os teus filhos sejam beneficiados com a tua unção, com a tua graça celestial. Aqueles que, por um motivo muito justo, que não podem estar, aonde estiver, seja guardado, amparado pela Senhora, cesse as dores e enfermidades dos enfermos, que clama pelo teu nome, teus santos anjos acampe ao redor de cada vida. Os pedidos que estão nesta caixinha de oração, eu não sei o que é, mas a Senhora, com o dom de onisciência, juntamente com o Santo Irmão Aldo, possa beneficiar-vos a tantos quanto clama pelo teu nome. Mães que lembram de filho, jovem que pede a favor dos seus trabalhos, muitos pedem a favor da tua saúde, aqueles que estão com a idade tão avançada em corpo físico, possa vencer-vos a luta de cada dia, que a Senhora possa ajudá-los, restaurar na sua saúde, para que tenha vida e paz. Nesta hora, Santa Vó Rosa, dê uma semana de muito sucesso, de graça, que eles possam ser beneficiados a cada momento com a tua sabedoria divina e celestial, principalmente a nossa juventude, para que possam fazer a diferença do que é bom e do que é mau, e viver no caminho do bem. Despede em paz os teus filhos que vão para o teu lar, teus santos anjos acompanha, livrando de acidente, desastre e perigo, que ele seja conduzido e amparado pela Senhora. Prezado neste momento, receba a bênção de Deus, o nosso Pai. Esta é a bênção de Jesus, da Virgem Maria. Receba as bênçãos da Santa Vó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo, não só nesta noite, mas que seja para todo sempre. Amém. A paz do Senhor, até outra oportunidade.